Seguindo então a segunda parte do vídeo da montagem do elevador fotovoltaico, vamos fazer umas emendas aqui para você ver. Cortei esse pedacinho aqui de escada e vou botar essa emenda aqui para ela emendar nos outros pedaços das escadas. Nós vamos furar esse perfil aqui então, para ele ficar aqui dentro fixo, que nem tá nesse outro pedacinho aqui. Como eu já tenho aqui mais ou menos o tamanho que eu já botei dos outros, eu simplesmente vou tirar por base aquele lá e vou riscar aqui para mim fazer o furo aqui na parte que vai ficar fixa. Pega uma régua ou qualquer coisa, marca ali, deu. Isso aqui não vai influenciar muito. Agora esse aqui sim, o ideal é que fique bem certinho os furos onde vai ficar esse aqui, que nós vamos botar em cima também, vamos marcar esse aqui e vamos furar exatamente para todos os módulos, independente da posição que ele ficar, a furação dá certinho. E como esse perfil vai entrar aqui dentro, ó, também o ideal é que tu faça o furo bem no meio onde tem essa cavinha. Porque daí esse tipo de parafuso com a cabecinha depois de bater ela, vai entrar bem certinho, vai ficar bem prensadinho. Então aqui com o auxílio desse medidor aqui, ó, você marca aqui e pega bem o meio do tubo, ó. Marca bem certinho, onde fique bem certinho. E aqui então tu sabe que tu vai furar, vai dar bem no meio onde vai ficar aquela saliência ali. Para evitar que na hora de furar a broca corra para o lado, bote um ponçãozinho desse aqui que a gente chama, ó. Bata ali que vai ficar bem no lugarzinho certinho e a ponta da broca vai calar ali, ó, onde você marcou. Antes de furar isso aqui, eu já coloquei esse outro perfil do lado, que esse aqui eu já tenho como molde. Se tu não tem, tu vai fazer todos igual. E aqui eu vou identificar bem onde é o meio desse furinho e já vou marcar aqui, ó. Porque eu sei que esse aqui vai ficar na mesma distância depois daquele ali para mim fazer o furo no coisa que vai se movimentar. Usa aqui, claro, se você tiver mais perfilzinho desse aqui, você vai marcar todos igual. Marco aqui bem no meio e aqui eu vou marcar igual. Que é ali onde que eu vou fazer o furo aqui que vai ficar igual esse aqui. Eu também marquei com um ponçãozinho ali para a broca aí seguir bem retinho. Como é dois perfis, só aqui eu já vou furar os dois juntos, não vou marcar o outro. Botei uma broquinha aqui, uns 6 milímetros para entrar nessa cavinha aqui para não estar travando. E aqui eu vou furar bem ali no meio, ó. Ela entrou bem no meio ali. Aqui é umas 6 milímetros, o furo depois total tem que ficar em 8 mais ou menos. Furei daí aqui, ó. Furou as duas bem certinho. Vamos seguir o outro furo aqui. No caso, os 4 furinhos ficou bem centralizadinho. Aqui na escada também eu vou furar aqui sem estar aquele perfil dentro ali que fica mais fácil. Uma furadeirinha de bancada é uma maravilha porque ele não vai ficar correndo para os lados, né? E fica mais fixo, embora furadeira de mão sirva também. Mas aqui é muito mais prático. Agora aqui eu botei uma broca 8 aqui para refurar a grossura do parafuso. Pré-furado com outro ali ele vai entrar bem certinho. Fazer os furos em todos e deu. Dessa forma então aqui, ó, marcadinho tudo ali, ó, fica os furos igual. Então você vai fazer todos os suportes dessa forma aí, ó. Os furos onde vai ficar depois para você botar e tirar os parafusos. Aqui se der diferença não tem problema nenhum. E vocês viram que eu não furei esse perfil aqui ainda, né? Agora vocês vão ver por quê, ó. Agora eu botei a mesma medida, esse aqui já tá o fixo, ó. Ele praticamente encosta aqui no batente, tá? Ali do degrau. Então já botei a medida bem certinho. E agora eu vou usar, ó, essas chapinhas que eu cortei, chapa galvanizada. Você vê que ele tem uma folguinha aqui, né? Se eu apertar aqui, possivelmente ele pode ficar puxadinho mais para um lado, mais para o outro e fica ruim de colocar depois engatar o outro. Então eu pego essas chapinhas da mesma bitola, mais ou menos ali da largura, claro, né, cortado. Podia ser um pouquinho mais grossa, mas esse aqui dá certinho. Coloco dos dois lados aqui, daí sim que eu vou furar. Rola lenta até lá embaixo, ó, e a folga diminui. Então na hora de eu apertar o parafuso aqui, ele vai ficar mais centralizado para o outro entrar mais certinho. E aqui eu vou furar com a fina igual, embora eu já poderia furar com a mais grossa, tá? Botei a chapinha, tá centralizadinho ali, ó. Simplesmente agora aqui vai furar as chapinhas e aquele lá de baixo, ó, fixo. Agora aqui eu vou só refurar com a broca 8 milímetros para ficar parelhinho ali, ó. Só para não ter risco dele estar correndo pro lado ali e o furo sair atravessado. Assim, esse parafusinho aqui, ó, cabeça chata mesmo, que não precisa ser sextavado. Eu boto bem ali na posição que ele vai entrar certinho. Ok? Entra batendo e depois aperta a porca lá do outro lado e fica bem apertadinho. Saiu aqui, bota a argoelinha com essa porca trava aqui e aqui a gente não vai mexer mais. E o ideal nessa ponta de cima, onde vai encaixada na outra, é você dar uma lixadinha aqui, dar uma ovalada, arredondar, para não ter risco de entrar travando depois. Ficando mais arredondadinha aqui, o risco dela ficar travando no alumínio lá é quase zero. Então vamos testar aqui ver se deu certo agora nessas medidas, ó. Se aqui é outro pedaço, né, não tem nada a ver com esse aqui, mas se as medidas estiverem corretas, ó, perfeitinho, ó.
Essa chapinha que eu botei aqui evita que isso aqui fique um pouquinho travando pro lado. E a furação ali, ó, deu bem certinho dos parafusos. Com isso, então, é só botar os parafusos aqui, ó. Uma arruelinha, porquinha borboleta ali, ó. Então, a emenda aqui fica dessa forma, emendado aqui. Bem fácil de botar e tirar. Puxou e saiu. E agora em relação à curva, que é o que o pessoal mais tem dúvida aí, eu não sei se vou conseguir ensinar vocês, mostrar exatamente como eu fiz. Porque ó, a gente pensa que vai ser de um jeito e tu acaba modificando depois. O material também eu comecei a fazer com mais fino, mas eu vi que ele entortava demais. Resumindo então, como eu fiz essa aqui. Isso aqui é um ferro chato, então de 1 polegada de largura aqui, pela grossura de 1/4. Porque esse de 1 polegada dá a grossura da escada, então ele vai ficar bem certinho depois que a escada engatar aqui, ó. Aqui também na chegada e na saída do lado de lá também ele fica com 6 centímetros, porque é para dar bem certinho a altura da escada aqui. Porém, dessa forma que eu fiz, que os rolamentos vão correr um aqui, outro aqui, quando começa a curva, não tem como fazer com a mesma volta. E aí você pode estar se perguntando aí, Kleber, por que tu não pegou então uma própria escada, botou numa calandra e fez ela dobrar? O alumínio ele cede, né? O problema é que aqui tu tem 60, tá? Só que aqui não pode ser essa mesma distância, porque como tu vai passar um rolamento aqui, aqui tem outro lá, ele vai dar uma diferença. No caso aqui, ó, saiu com 60. Logo aqui quando começou a curva, ó, já ficou com 5,5, 5 centímetros e meio. E aqui vai descendo, vai descendo. Aqui ele tá praticamente, ó, 5 centímetros ele ficou aqui, ó, bem no meio da curva. E aqui ele vai abrindo de novo, 5,5 ainda. Então vai ser gradativamente, aqui ele vai, vamos dizer, afunilando um pouquinho e vai abrindo. Por isso que eu falei no outro vídeo que essa distância aqui entre um rolamento e outro é decisiva para fazer essa curva. Quanto mais longe aqui, mais fino vai dar aqui. Porque ela vem reto, ó. Se eu botar um coiso reto aqui, ele já travaria logo aqui, ó. Porque daí aqui ele travaria já embaixo e em cima. Daí então ela vai ter que vir, eu tive que gradativamente ir baixando isso aqui, então o ângulo modificou dessa aqui. Eu só fiz um ângulo aqui naquele lá e fui fazendo, ó. Então o ideal é você ver um ângulo desse ferro aqui, fazer um ângulozinho e depois ir colocando os dois, sair com 60 aqui no caso, quem usar essa escada, e depois ir levantando aqui. Eu fui cortando essas chapinhas aqui conforme deu, para ele não ficar apertado aqui, porque tinha situações que eu ia botando aqui, ele travava aqui, ó, entendeu? Então dessa forma, desse jeito que eu fiz aqui, não tem como tu botar um tubo parelho ou fazer uma curva reta aqui. Ele vai gradativamente diminuir aqui no meio para ele conseguir fazer essa volta e não travar, ó. A curva eu comecei fazendo então com esse ferro de 1 polegada por 1/4, onde eu inventei essa calandra aqui, ó. Onde você, nada mais, você bota o ferro aqui no meio, vai torcendo, aqui ele vai dando ângulo. E aqui você vai apertando. Então eu dei um ângulo X ali para fazer mais ou menos essa volta aqui, ó. Mas aqui o tamanho que ficou depois de pronta essa minha curva, tirando a ponta, ficou com 1,5 m então o comprimento dessa aqui a mais de fora. A de dentro aqui então deve ficar um pouquinho mais curta, mas o ideal é você deixar comprida. Depois você bota no ângulo reto aqui, ó, essas outras chapas aqui que eu soldei depois também, para ele ficar parelho. O outro tubo entrar aqui retinho, você não pode ficar meio atravessado aqui, ficar travando também. E aqui sobre o meio, ó, eu fui cortando o ferrinho de 1 polegada também, mas bem mais fino, para fazendo ela aqui travando, ó. Então por isso que ela ficou mais resistente aqui. Não precisava eu colocar nessas distâncias que ficou muito perto um do outro. Eu poderia ter botado mais longe, tá? Ficou em 3,5 cm. Mas como eu não tinha noção de resistência, como é que ficaria, eu deixei. Poderia ter deixado bem mais longe, que com esse ferro aqui de 1/4 de grossura, ele já é mais que suficiente para aguentar, ó, o peso então dos módulos aqui, ó. Em questão de ângulo, que é o que o pessoal mais me pergunta, sinceramente nem sei que ângulo ficou essa escada, eu tive que ir corrigindo depois. Mas tirando por base aqui, ó, que eu tô saindo aqui de um ângulo zero, essa parte aqui, ó, botei aqui pra vocês verem, ó, tá no ângulo zero. Aqui em cima, depois dessa curva, olha o jeito que ficou onde chega aqui em cima. E se eu botar mais ou menos ali na ponta do tubo, não sei se assim se vai medir o ângulo, vamos dizer que ficou um ângulo quase de 25 graus aqui, ó. Ângulo da parede zero, aqui a curva aqui, ó, dá mais ou menos aqui em 25. Aqui em cima, se eu colocar um ângulo zero aqui reto, aqui embaixo, ó, bem na ponta aqui, vai dar também, ó, uns 25 graus. Então acredito que todo o ângulo desses dois é 25 graus. Se eu dividir na escada a hora que eu colocar ela, vai dar um ângulo então de 12 graus aqui e uns 12 graus aqui. Conforme mais eu deixar de pé a escada aqui, mais alto fica aqui e vice-versa. Eu tinha deixado um ângulo bem menor disso aqui, eu deixei bem menor.
Só que depois, quando eu fui colocando os módulos da escada e fui vendo, ela ficava muito de pé ou a parte lá de cima ficava muito baixa. Resumindo, esses cortes que eu fiz aqui, então na verdade eu emendei ela, emendei nesse ponto aqui embaixo, nesse ponto. Então tem 3 pontos a mais que eu abri uns graus aqui. Então vamos dizer que ela tinha ficado com uns 20 graus, eu achei que ficou muito de pé. Então eu deixei uma angulação mais ou menos de 25, abrindo mais ela aqui na parte de baixo. Tanto que aqui você vê que não ficou tão redondinho como eu tinha feito, né? Como eu fui puxando lá, aqui foi meio deformando. Mas no final tá funcionando bem, o carrinho corre tranquilo. E o encaixe do perfil para entrar outra aqui, então fiz aqui, ó, deixei ela um pouquinho mais larga aqui, para dar bem certinho a escada aqui. Depois que eu botei essa chapinha do lado, parafusei, mas isso aqui foi bem complicado, que eu tive que deixar reto, eu tive que corrigir várias, eu tive que gastar então aqui para ele entrar bem dentro aqui. E no final ficou dessa forma aí, ó, parafusadinha, se eu precisar tirar o tiro. Mas é bem chatinho de fazer isso aqui, foi a parte que eu mais deu trabalho para fazer. Depois de acertar mais ou menos a curva de um, eu coloquei em cima desse outro, soldei todo junto. Daí porque conforme tu solda um, pode ficar repuxando o outro, né? Então eu fiz a solda todos, soldei todos, um soldadinho no outro. E ficou dessa forma aí, ó, tá? Não ficou lá grandes coisas, mas para quem nunca tinha feito e eu não tinha nem noção de ângulo, nada, ficou bem funcional, ficou funcionando bem. E aqui eu botei uma cantoneira grossa, que é a única ponto que emenda um lado ao outro. Então você vê que ela fica meio, ó, balançando aqui, porque tem só essa cantoneira aqui. Eu não quis botar muito ferro aqui para não ficar tão pesado também. Mas a hora que encaixa a escada aqui, ele segura e fica perfeito, né? As duas pontas que vai ir na escada, então ele não vai ficar se jangalhando assim. É uma cantoneirinha larga, então. E aqui eu só soldei uma chapinha com um rolamento mesmo aqui, ó. Pode ser qualquer com uma polia, na verdade, com rolamento, né? Mas pode usar outra coisa mais leve. Aqui foi meio exagerado, mas eu sei que isso aí a princípio é para durar meio pro resto da vida, né? Dessa forma que tá aí. Passa o cabo de aço aqui, passa por aqui e por lá. Então foi por isso que eu fiz dessa forma, que eu achei a mais simples e mais prática de fazer. Em questão de medida é mais ou menos isso que eu passei para vocês. Só uma coisa eu posso afirmar, até deixar correndo livre aqui, sem travar, conseguindo engatar a escada aqui perfeito, sem ela tá travando, não foi fácil. Ó. Se ficar meio tortinho um aqui, também vai começar a travar a escada, ó. Entra perfeitinho aqui. Isso que esse aqui não é o módulo do motor e nem da coisa, é o módulo 4. Então tem que tentar fazer tudo de uma mesma medida, esses encaixes e coisas, para um dar certo no outro. Como no carrinho, nessa curva eu usei um material, vamos dizer, muito pesado, muito grosso. Não precisaria usar tudo esse aqui muito grosso, tá? Mas no final das contas tá funcionando, tá perfeitinho. Já levantamos, até subimos aí em cima desse aqui, já subimos. Brincando de carrinho por cima, ele aguenta o peso de uma pessoa, então vai aguentar o peso de 2, 3 painel tranquilamente. E quem quiser usar um material mais leve, pode usar. Vai sair mais barato também e vai ficar mais fácil de trabalhar. E foi assim que eu fiz as emendas, então, a curva desse meu elevador. Espero ter tirado a dúvida do pessoal que já estava me perguntando. Eu estava devendo esse vídeo há muito tempo, tá? E forte abraço aí, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, acompanhe aí e deixe o joinha. Valeu, galera!